Rei dos céus, por teu grande amor, por teu sangue, por tua graça, venho a ti. Eu trago a minha adoração ao meu Senhor. Só tu mereces receber o meu louvor. Jesus, minha vida, glória, honra eu te dou. Eu trago a minha oferta a ti, Senhor. Eu trago a minha adoração ao meu Senhor. Só tu mereces receber o meu louvor. Jesus, minha vida, glória, honra eu te dou. Eu trago a minha oferta a ti, Senhor. Eu trago a minha oferta a ti, Senhor. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé, aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Mais uma vez as palmas. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Glória ao nome, Senhor. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor está no seu santo templo, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos então salmodiar com o Salmo de número 84. Nós vamos ler responsivamente o Salmo 84.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos em tua casa. Te louvamos porque para nós é muito precioso, ó Deus, estar em tua presença. Vale, ó Deus, mais um dia em tua casa do que em outras partes 1000. E nós adentramos, ó Deus, por estas portas, para cultuar o teu nome, para te glorificar, para te honrar, elevar, ó Deus, a nossa voz, elevar as nossas mãos e dizer que só o Senhor é Deus, não há outro Deus, somente o Senhor é Deus, e nós queremos bem dizer ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ouça a nossa oração, nos colocamos agora diante de Ti e pedimos ao Senhor, trabalhe em nossas vidas desde o início deste culto, ó Deus, para que, ó Deus, seja uma noite muito proveitosa em Tua presença, que possamos nos assentar à mesa, ó Deus, recebendo este convite do Senhor para cearmos contigo, recebermos a Tua palavra que, ó Deus, nos alimenta, que também tira a sede, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, nós clamamos a Ti, ó Deus. Nós te pedimos que o nosso coração, que a nossa vida esteja totalmente diante de Ti agora. Nós repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que trabalha contra a nossa vida, em nome de Jesus. Seja desfeita toda obra do inimigo, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. E que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, para que assim, ó Deus, coloquemos os caminhos diante de Ti e o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que o nosso viver glorifique o Teu nome, para que, ó Deus, todos os nossos dias glorifiquem o nome do nosso Deus. Tu és bendito, Tu és digno, ó Deus, de todo o nosso louvor, de toda exaltação. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta casa, te agradecemos, ó Deus, por toda a obra que Tu tens realizado, te agradecemos, ó Deus, pelo testemunho que tem sido dado, Senhor, por gerações, e que o Teu nome seja exaltado nesta casa. Te agradecemos pelo nosso pastor, te agradecemos, ó Deus, por todos os trabalhadores da Tua casa. Renova cada vida, nós clamamos a Ti, Senhor, que todos nós, ó Deus, saiamos, ó Deus, com os nossos corações agradecidos, com o nosso coração agradecido diante de Ti, pela Tua boa obra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos do Chile que estão aqui conosco. Renova os Teus servos, Senhor. Completa, ó Deus, esta obra para a glória do Teu nome. E que o Senhor seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós queremos cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor, amém? A nossos hermanos de Chile, saudamos, bendiciones, que Deus nos abençoe, amém? Hoje é um dia muito especial na presença do Senhor, cada dia que nós adentramos a presença do Senhor é um dia especial.
E hoje mais ainda, porque nós pudemos contemplar ontem as bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus servos. Nos alegramos pela presença do Senhor aqui em sua casa. E hoje também nos alegramos com os nossos irmãos do Chile que estão aqui conosco, que participarão desse último culto conosco neste dia. Amém, irmãos? Nós exaltamos ao nosso Deus porque a obra do Senhor nas nossas vidas, ela é real. O Senhor, Ele é tremendo, Ele é poderoso e nós temos visto isso a cada dia que nós adentramos a esta casa. Amém? Que nós possamos provar neste dia das bênçãos do grande Deus, do poderoso Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor com grande alegria. Nós louvaremos alguns hinos em espanhol também, para que os nossos irmãos louvem conosco. Que seja uma grande festa ao nosso Deus, irmãos. Toda a glória é para o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. No teu nome há poder, Jesus. Glória a Deus. Pra louvor da sua glória. Pra louvor da sua glória. Foi comprado na cruz, no sangue de Jesus. Pra louvor da sua glória. Pra louvor da sua glória. Pra louvor da sua glória. Foi comprado na cruz, no sangue
Louvado seja o nosso Senhor por seus grandes feitos. A nossa alma se alegra no Deus da nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar? Nós passaremos para o momento do ofertório, amém? Senhor, nós te louvamos por este momento tão precioso em nossa vida, porque ainda que seja algo natural, ó Deus, concreto, visual, diante dos teus olhos, mas isso se torna espiritual em nossa vida, porque esse momento nos traz paz, nos traz saúde, ó Deus, nos traz alegria ao nosso coração, porque obedecemos a tua palavra. Por isso, nesse momento, ó Pai, estende a tua mão com poder a toda a tua igreja, porque há objetivos, há algo concreto a ser realizado diante de ti, Senhor, porque, Senhor, já tem mostrado isso ao nosso coração. E nós te louvamos, Pai, te bendizemos e conseguiremos, em nome de Jesus, fazer a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita sobre a nossa vida. Ó Deus, abençoa, Senhor, essa juventude, abençoa o teu povo com toda sorte de bênção. Como temos orado, Senhor, abra as portas, Senhor. Ó Deus, essa juventude, abre a porta, Senhor, para que todos possam dizimar e ofertar com alegria. Porque assim fez, Senhor, o nosso teu servo Abraão. E isso foi, Senhor, como algo precioso aos teus olhos, porque Jacó, o seu neto, Senhor, também assumiu isso, dizendo: darei o meu dízimo ao Senhor. E ele foi grandemente abençoado, Senhor, em toda a sua vida. Ó Deus, abençoa a tua igreja, os nossos filhos, as nossas heranças e aquilo que queremos realizar em teu nome, por ordem tua, como tu deste, Senhor, o risco a Moisés, Senhor, e foi executada aquela obra, como tu deste, Senhor, o risco também, Pai, a Davi, e também foi, Senhor, executada aquela grande obra. E o Senhor tem mostrado a nós. Por isso, abençoa a tua igreja, Pai, poderosamente, e abra as portas e supra e dê toda a direção a teu servo também neste lugar. Te louvamos, Pai, por aqueles que administram esses valores. Põe a tua mão de poder, dê a eles, ó Pai, esta visão também, Senhor, aguçada daquilo que é o melhor para a tua casa. E assim glorificaremos e exaltaremos o teu nome, e a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, toda a alegria do nosso coração seja diante dos teus olhos. Assim nós oramos no nome de Jesus e abençoamos, ó Pai, esses valores para a tua glória. Amém, Pai. Amém. Vamos nos levantar, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Amém. Declarando a sua glória, sua majestade sobre as nossas vidas, exaltando ao Senhor acima de todas as coisas, nos prostrando verdadeiramente diante deste Deus poderoso, do Deus que nos conhece, que está aqui neste lugar. Toda a criação declara a glória de Deus. Que nós, os seus filhos, também declaremos neste dia a glória do nosso Senhor. Amém? Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar seus feitos contar.
Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Proclama a obra de sus manos. En un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Recebe nossa adoração, Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Aleluia, cante ao Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Toda glória seja a Ti, Senhor. Toda majestade e domínio, Senhor, pertence somente a Ti, ó Deus. Nós Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, porque Tu estás neste lugar. Tu és real, Senhor. E nós temos provado, ó Deus, que Tu és real nas nossas vidas. Aleluia. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Glória ao nosso Deus, santo é o Senhor. Aleluia. A igreja pode se assentar, amém? Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Santo é o nosso Deus, aleluia, Jesus. Convido os irmãos do Chile para louvarem ao Senhor, amém?
Invitamos los hermanos chilenos. Vamos alabar juntos ao Senhor.
gracias por tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres principio y fin de todas las cosas. Paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Agora sim. Paz do Senhor aos irmãos. Amém. Nós ordenaremos os irmãos Glicério, Alexis e a irmã Josefina oficialmente como obreiros de Efizibá para trabalho no Chile. Faremos de uma maneira muito responsável diante de Deus. Por isso faremos de uma forma individual. O pastor Tim me ligou à tarde e perguntou como eu faria. Eu falei só uma parte. Eu disse que seria surpresa. Aí ele, inocente, imaginou que eu teria dito tudo, mas eu falei só uma parte de como nós faríamos. Então nós faremos individualmente, um a um, e faremos com muita alegria diante de Deus. Amém? Nós não estamos cansados da obra de Deus. Nós estamos renovados da obra de Deus. Muitos irmãos chegaram tarde, dormiram, quem sabe, um pouco menos, mas nós estamos aqui para glorificar e fazer a obra de Deus. Toda a nossa força, com toda a nossa disposição. Amém? Pastor Ti, fica aqui do meu lado, meu tradutor oficial. Então, como nós faremos? Chamarei primeiro a irmã Josefina. Pega o microfone, pastor. Isso, irmã Josefina. Isso, por gentileza. Venha cá. Fala para ela ficar aqui, pastor. Eu vou dizer porque ela vai ficar aqui, irmão. Porque todas as diaconisas virão aqui para orar pela irmã. Aqui, irmã, cá. Please. É isso, aqui. Tem com a arma que tem. Tem com a arma que tem. Isso, por favor. Por favor. Por favor mesmo? Tá, estou virando de frente para mim. Isso, ali, pode ser ali embaixo. Isso. A gente vai conseguir se comunicar. Eu escrevi uma mensagem para a irmã Josefina. Pastor, quiser dizer para ela, eu vou ler aqui. Mas o pastor mesmo pode ler, pastor. Depois eu vou ler em português. Eu fiz em português, obviamente, né? E usei o tradutor do espanhol. Tá bom? Tá aqui. Último. Isso. Aqui. Pode ler, pastor. Faz a gentileza. Eu leio, você fica à vontade. Né? Vai conseguir ler? Né? Allá? Y yo hablé eso más que él. Hermana Josefina, qué alegría poder compartir la obra de Dios en un llamado maravilloso que atrae nuestra vida. La obra de Dios es nuestro mayor gozo, porque es la razón de nuestra vida y de nuestra existencia. Nuestra vida se une al testimonio de todos los que amaron al Señor con todo su corazón y dieron su vida por amor a la obra de Dios. Que muchos corazones encuentren en tu vida y en tus palabras verdadera esperanza y verdadera alegría por la salvación eterna que hemos recibido de nuestro Dios. Que el Señor os conceda abundantemente las riquezas celestiales que proceden de su bendita palabra. Dios os has llamado y os preparará para toda buena obra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amém. Agora eu vou ler em português, irmãos. Amém. Glória a Deus.
Lerei em português. Que alegria compartilhar, irmã Josefina, que alegria compartilhar a obra de Deus, um chamado maravilhoso que atrai nossa vida. A obra de Deus é a nossa maior alegria, pois é a razão de ser da nossa vida e da nossa existência. Nossa vida se une ao testemunho de todos aqueles que amaram ao Senhor de todo o coração e que entregaram a sua vida por amor à obra de Deus. Muitos corações encontram em sua vida e em suas palavras a verdadeira esperança e a verdadeira alegria pela salvação eterna que recebemos de nosso Deus. O Senhor te conceda abundantemente as riquezas celestiais provenientes de sua palavra bendita. Deus tem te chamado e te capacitará para toda boa obra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isso, fica aqui. Isso, com as irmãs. Eu vou convidar agora o irmão Alexis. Hermano Alexis, por favor. Amén. De la misma manera, el pastor escribió un mensaje a usted. Voy a hacer la lectura en español, después va a hacer la lectura en portugués. ¿Ya? Hermano Alexis, el Dios que te llama es poderoso para completar la obra en tu vida. Busca al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor te guiará, te iluminará, te protegerá en todos tus caminos. Nosotros también os amamos en Cristo Jesús y compartimos la misma esperanza y la misma alegría de servir a nuestro Salvador hasta el final de nuestra historia. Somos uno en Cristo y haremos la obra de Dios en esta unidad que fortalece nuestra comunión y nuestro testimonio. Dios os ha llamado y os preparará para toda buena obra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amém, Jesus. Em português. O Deus que te chamou, irmão Alexis, o Deus que te chamou é poderoso para completar a obra em tua vida. Busque o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O Senhor te guiará, te iluminará e te protegerá em todos os teus caminhos. Nós também te amamos em Cristo Jesus e compartilhamos da mesma esperança e da mesma alegria de servir nosso Salvador até o fim de nossa história. Somos um em Cristo e faremos a obra de Deus nesta unidade que fortalece nossa comunhão e nosso testemunho. Deus te tem chamado e te capacitará para toda boa obra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amén. De la misma manera, el pastor escribió un mensaje a usted y voy a decir en español. Amén. Hermano Glicerio, que el Señor te use poderosamente para ganar almas sedientas de salvación. Que el Señor os conceda gracia y virtud para predicar el Evangelio según la sana doctrina, manifestando la verdad en Cristo, que es suficiente para llegar en todo hombre. Que tus palabras se mezclen con la fe y sean el resultado de una vida abundante en Cristo Jesús. Que Dios te conceda sabiduría para obrar y hablar, edificando a los que te escuchan. Que tu testimonio sea perfecto y que nunca dudes de la obra de Dios en tu vida. Dios os ha llamado y os preparará para toda buena obra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amém, Jesus. Irmão Glicério, que o Senhor te use poderosamente para ganhar almas sedentas à salvação. Que o Senhor te conceda graça e virtude para pregar o Evangelho, segundo a sã doutrina, manifestando a verdade em Cristo, que é suficiente para alcançar todo o homem. Que as tuas palavras sejam misturadas com a fé e sejam um resultado de uma vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus te conceda a sabedoria para agir e falar, edificando aqueles que te ouvem. Que o teu testemunho seja perfeito e que você jamais duvide da obra de Deus em tua vida. Deus tem te chamado e te capacitará para toda boa obra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Um esclarecimento para a igreja, em espanhol, na Bíblia espanhola não existe a designação de presbítero, mas de anciano. Então, todos os textos que os irmãos lerem em espanhol, doravante, que os irmãos vão exercitar em espanhol,
você vai ver que não tem presbítero, é anciano. Todos os textos que se referem a presbítero, está lá anciano. Então, o irmão Glicério está sendo ordenado como um anciano. Que para nós, em português, é presbítero. Amém? Que a igreja saiba, na terça e quarta-feira, nós estivemos conversando com os irmãos, explicando a respeito dessa nova posição que assumem diante de Deus. Conversamos umas 4 horas na terça-feira, umas 3 horas na quarta, saímos até de madrugada da casa deles e pudemos esclarecer algumas dúvidas e pontuar algumas questões doutrinárias da nossa igreja. E pudemos conversar a respeito da responsabilidade que estão assumindo diante de Deus. Então, que a igreja saiba disso, temos feito com a maior seriedade, com a maior responsabilidade e dentro daquilo que é possível orientá-los para que eles retornem para o Chile e façam a obra da maneira mais perfeita possível. Estaremos assistindo os irmãos durante todo o tempo, na pessoa do pastor Tiago e do grupo missionário, até que nós tenhamos, como temos colocado diante de Deus, uma igreja formalmente constituída, oficialmente constituída em Puerto Montt. Amém? Glória a Deus. Irmão Glicério, irmã Josefina, irmão Alexis, esse daqui eu vou ler. Vou começar a exercitar o meu espanhol, pastor Tio. Irmãos Glicério, Alexis y Josefina, sois muy bienvenidos como trabajadores reconocidos oficialmente en nuestro ministerio para la realización en unidad de propósito de una gran obra misionera en Chile, país muy amado por el Señor. Reciban el gozo y el amor de nuestro ministerio, que siempre se esforzará por testimoniar en amor y fidelidad plena a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, la verdad eterna e infalible de las Sagradas Escrituras, nuestra única regla de fe y práctica. Dios te bendiga ricamente, toda la gloria a nuestro Señor. Irmãos Glicério, Alexis e Josefina, sejam muito bem-vindos como obreiros oficialmente reconhecidos em nosso ministério, para a realização em unidade de propósito de uma grande obra missionária no Chile, um país muito amado do nosso Senhor. Recebam a alegria e o amor de nosso ministério, que sempre lutará para testemunhar, em amor e plena fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, a verdade eterna e inerrante das Santas Escrituras, nossa única regra de fé e prática. Deus vos abençoe ricamente e toda a glória ao nosso Senhor. Portanto, nosotros também, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Esse texto, quem quiser ler, abra a Bíblia e lê, que eu não vou ler em português. Chega de ler em português. Mas que os irmãos corram, como os irmãos louvaram aqui, que corram com paciência a carreira que está diante de nós e que nos foi posta por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, podem sentar. Quem sabe muitos não entendam porque toda essa festa que a igreja faz em torno desta ordenação, porque eles são os primeiros oficiais ordenados estrangeiros no estrangeiro, irmãos. E quem acompanha nosso ministério há muitos anos, este ano, aliás, nós já completamos 44 anos, né? Em abril, né? Em abril, 5 de abril de 1979, foi o primeiro culto do nosso ministério. Então, na verdade, nós já completamos 44 anos no ano de 2023, mas celebramos em outubro, durante todo o mês, o nosso aniversário. E para quem acompanha nosso ministério, o irmão Alex está aqui hoje conosco, e sabe que durante muitos anos nós temos recebido promessas de Deus reiteradas a respeito de um trabalho missionário no estrangeiro. E nós louvamos a Deus,
A nossa igreja, o nosso ministério preza pelo cumprimento da ordem da palavra de Deus. A nossa estratégia é obedecer. A nossa estratégia é conhecer a Bíblia, conhecer a Deus pela Bíblia e orar pela palavra e pela oração. Essa é a nossa estratégia e é o zelo de todos nós que fomos inseridos e plantados e arraigados nesse ministério. Então nós louvamos o nome do Senhor. São 7h30, prometo ser bem rápido na mensagem de hoje, na pregação, para que os irmãos acompanhem e o Senhor nos abençoe pela palavra. Amém? A gente está ouvindo falar tanto de espanhol que eu estou ficando já meio enrolado para falar no português. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para me expressar, para que todos entendam a mensagem desta noite. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2. Continuaremos a palavra da semana passada. Eu gostaria de ler os versículos 1 ao 4. Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 4. Paulo diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor, fala conosco agora pela Tua palavra. Nós nos reunimos em torno do Teu nome e nos assentamos à mesa para comermos da Tua palavra, nesta ceia que se realiza nesta noite. Fala conosco, Senhor. Viemos à Tua casa para ouvirmos a Tua voz e recebermos de Ti mesmo a Tua palavra. O nosso encontro social, a nossa alegria, tem sentido apenas em Ti. Em Cristo Jesus, o cabeça da igreja, que ordena sobre o corpo, que determina sobre cada um de nós. Assim esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na semana passada nós lemos Neemias capítulo 4, versos 1 ao 5. E eu disse da relação de um e de outro texto. E hoje eu vou explicar a razão pela qual há essa relação entre a história de reconstrução do templo com o contexto da igreja de Filipos. Lembrem-se na semana passada, como falamos, que a primeira leva que retorna do exílio babilônico vem com Zorobabel, como estudamos com o pastor Everton no livro de Zacarias. E lá atrás, quando também estudamos Esdras, Neemias. E no capítulo 4 do livro de Esdras, aqueles inimigos, aqueles adversários, aquelas pessoas que estavam na terra, ofereceram a sua força de trabalho para ajudar Zorobabel na reconstrução do templo. E foram para Zorobabel, para Josué, o sumo sacerdote, os cabeças das famílias, oferecerem o seu trabalho. E eles, de forma unânime, responderam: nós não queremos a vossa ajuda porque vocês são nosso adversário. O objetivo deles era implantar um culto sincrético, pagão, misturado. Falamos então que a obra de Deus é feita por aqueles a quem o próprio Senhor chama. Apenas os chamados fazem a obra dos chamados. Apenas os eleitos fazem a obra dos eleitos. E quem é que chama? Deus é quem chama. O Senhor é quem elege, Ele é quem capacita, Ele é quem levanta, Ele é quem faz esta obra. Isto confere a esses chamados, a esses eleitos, legitimidade para fazerem a obra. Nós pregamos porque o Senhor nos chamou para pregar. Como pregarão se não forem enviados? O Senhor nos envia e Ele então nos capacita para anunciarmos o Evangelho, para anunciarmos a sua palavra. Por que pregamos? Porque o Senhor nos chamou para pregar. Por que ensinamos? O Senhor nos chamou para ensinar. Por que trabalhamos na casa de Deus? O Senhor nos chamou para trabalharmos em sua casa. Por que tocamos? O Senhor nos chamou para tocarmos. Por que cantamos? O Senhor nos chamou para cantarmos. Isso se chama legitimidade. E o que eles estavam questionando ali era legitimidade. Vocês não têm parte nem sorte nesse evangelho. Vocês não têm parte nem sorte nesta obra.
A obra de Deus é feita pelos legitimados, por aqueles que têm o privilégio de reconhecerem essa voz irresistível e bendita de Deus. E por isso fazem obra com toda alegria, com todo gozo, com toda voluntariedade. Nós não servimos aos homens, nós servimos a Deus. E como aqueles homens disseram no passado, nós estamos edificando o templo ao Senhor. O templo não é a Zorobabel, o templo não é a Josué, o templo não é para nós. O templo que estamos edificando é o templo ao Senhor. Eles entenderam que estavam fazendo a obra ao Senhor, não a Zorobabel, não a Josué e nem a nenhuma liderança à frente do povo que havia retornado do exílio. Assim também nós estamos fazendo a obra para o nosso Deus, ao nosso Deus. Não fazemos obra para um pastor, para um líder de um departamento. Fazemos obra para Deus. E por isso temos legitimidade. É Ele quem nos chamou para estarmos juntos desta obra com os nossos irmãos em Cristo. E qual é esta relação com a carta de Paulo à igreja de Filipos? Como os irmãos se recordam, no capítulo 13 de Esdras, todos eles se reuniram como se fossem apenas um só homem. E naquele princípio, naquele início da reconstrução, eles então reedificam o altar do holocausto e depois lançam os alicerces do templo. A obra é suspensa por 15 anos e retorna depois por intermédio da atuação de Ageu, Zacarias, os profetas que foram levantados por Deus para exortar aquele povo que havia retornado do exílio para retomarem a obra da construção do templo. Por isso todo o contexto de Ageu, que nós iniciaremos amanhã, a leitura, correto? Muitos irmãos, eu sei que muitos estão lendo. Amanhã nós retomaremos o livro de Ageu, e lá toda a exortação é: a casa de vocês estão sendo edificadas, mas a minha casa está abandonada. Vocês, cada um corre para a sua própria casa e se esquecem da minha casa. E eu disse então a respeito dessa individualidade que não serve a Deus, da individualidade que nos leva para dentro da nossa casa, dos nossos interesses, das nossas coisas, dos nossos negócios. A nossa individualidade que nos afasta da obra de Deus, a nossa individualidade que nos rechaça dessa comunhão do corpo de Cristo. E toda a exortação do profeta Ageu é para que este povo que havia retornado do exílio agora retomasse a construção do templo, deixando a sua individualidade e servindo a Deus nessa comunhão e nessa unidade. E o que ocorre também, um dos pontos aqui no livro de Filipenses, da carta de Paulo escrita à igreja de Filipos, é que havia também na igreja individualidades que se sobressaíam à comunhão e à ordem no corpo de Cristo. Esta carta à igreja de Filipos é uma das mais pessoais de Paulo, porque a igreja de Filipos sempre compartilhou do sofrimento do apóstolo, da necessidade do apóstolo. Sabendo que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos voluntariamente toma a iniciativa de mandar uma oferta através de Epafrodito. Epafrodito, então, comunica a Paulo a situação da igreja, e Epafrodito, por conta da viagem, fica muito enfermo, quase morre. A igreja lá de Filipos fica sabendo dessa enfermidade de Epafrodito, muito se aflige. E Paulo diz que o Senhor foi muito misericordioso com ele, aqui no capítulo 2, dizendo que o Senhor foi muito bondoso, muito misericordioso, curou Epafrodito, e ele então, quando a sua saúde é restabelecida, ele retorna com uma carta de gratidão para a igreja de Filipos, que é a carta que nós estamos lendo. Então, esta carta de Paulo, o primeiro objetivo é agradecer à igreja de Filipos pela oferta que havia mandado para o apóstolo Paulo, que estava na sua primeira prisão em Roma. E o segundo objetivo era para orientar a igreja de Filipos a respeito de alguns assuntos que foram comunicados ao apóstolo Paulo. E um desses assuntos era a divisão dentro da igreja. Por isso, aqui no capítulo 1, a partir do verso 27, Paulo está dizendo o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada estáis intimidados pelos adversários,
Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então a primeira exortação de Paulo, num primeiro momento, logo na sua apresentação, é que a igreja de Filipos deveria unir-se em torno da luta pelo Evangelho. Num só espírito, numa só alma, porque não há uma luta que se vence em desunião. E a igreja estava sendo perseguida, e nessa perseguição, diz o versículo 28, que eles não deveriam estar intimidados pelo adversário, porque essa perseguição diante do adversário seria uma grande derrota. Mas Paulo está dizendo, não é motivo, não é nenhuma um testemunho de perdição, mas é de salvação da parte de Deus. Porque Ele nos chamou e nos deu a graça de padecermos também em nome de Jesus. E reiterando o que ele está dizendo aqui no final do capítulo 1, não se esqueçam que esta carta foi escrita de uma forma fluida, fluente, não havia separações entre capítulos e versículos. Então, todos eles estão lendo essa epístola, essa carta, de uma maneira direta, sem nenhuma interferência, sem nenhuma divisão. Por isso que no versículo 1 do capítulo 2, Paulo continua o mesmo tema e diz para ele, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então vejam que o objetivo do apóstolo Paulo é lutar pela unidade da igreja de Filipos. Porque ele sabe que, não obstante houvesse na igreja o amor, houvesse na igreja a alegria de compartilhar o sofrimento do seu ministério e também a necessidade do seu ministério. Paulo está dizendo que sem essa unidade, sem essa bênção da comunhão do corpo de Cristo, sem a resolução dessas diferenças em Cristo, que é o cabeça, a obra não progride, a obra não prospera, a obra não evolui, a obra para. Nós paramos para resolver os nossos problemas e deixamos de lado a pregação do Evangelho. Paulo, tendo conhecimento, tendo ciência disso, ele começa o capítulo 2 dizendo dessa forma, a respeito da exortação, da consolação, da comunhão do Espírito, de entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. E não se esqueçam, hoje para nós é muito comum, está em voga, igrejas que buscam mais o que é nosso, não o que é da nossa vida. Igrejas que procuram mais o donativo do que o donatário, que procuram mais a oferta do que o ofertante, procura mais o dízimo do que o dizimista, que procura mais os valores materiais do que a vida, o coração em Deus. Paulo está dizendo, completai a minha alegria. Não se esqueçam que esse apóstolo está recebendo um valor monetário para mantê-lo ali na prisão em Roma, numa prisão domiciliar em Roma. E ele está dizendo, mas a obra que vocês fazem, sem dúvida, me abençoa muito. E ele diz isso no capítulo 4, mas ele está dizendo que nenhuma oferta é suficiente para completar a alegria dele, senão a unidade no corpo de Cristo. Nenhum dinheiro é suficiente, nenhum recurso, nenhum patrimônio é suficiente para trazer à igreja a bênção que provém da unidade do corpo de Cristo. Paulo está deixando de lado aquela bênção material do valor que ele havia recebido como oferta da igreja de Filipos e dizendo, isso tudo me abençoa, é verdade, mas eu quero dizer que vocês completam a minha alegria quando há em vocês apenas a unidade. Quando vocês, ele diz aqui no versículo 2, quando vocês pensam a mesma coisa, quando vocês estão debaixo do mesmo amor, unidos na alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então o que Paulo está dizendo? Esses valores monetários me serviram e muito me abençoaram. Ele diz no capítulo 4. Veja, versículo 10. Abra aí no versículo 10 rapidamente do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Paulo está dizendo então que em momentos anteriores a igreja de Filipos já o havia socorrido. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também sei
como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes distorcemos esse versículo, imaginando que o fortalecimento de Deus é apenas a abundância, fortalecimento de Deus é apenas a riqueza, fortalecimento de Deus é apenas aquele ambiente de paz e sem nenhum conflito. Mas Paulo está dizendo que é o contrário, que ele tudo poderia naquele que está fortalecendo a sua vida no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento de luta. Ele estava preso. Paulo estava preso porque é fácil ver a Deus na abundância, é fácil ver a Deus na riqueza, é fácil ver a Deus quando o nosso bolso está cheio, é fácil ver a Deus quando tudo vai bem, mas é difícil ver a Deus e dizer como Paulo está dizendo, que tudo eu posso naquele que me fortalece, na enfermidade, na escassez, na dificuldade, na luta e na enfermidade. Mas Paulo está dizendo que ele tudo pode naquele que fortalece nessas circunstâncias adversas. É totalmente contrário. Ele está preso. Então chegamos na igreja, glorificamos a Deus, levantamos as mãos, porque está tudo bem. Mas eu quero ver você glorificar a Deus quando tudo não está bem. Você servir a Deus e dizer aqui, Paulo, que a grande tônica do livro, alegrai-vos o Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos o Senhor. É alguém preso dizendo para alguém que está livre que deveria se alegrar. É alguém que está, não é o caso de Paulo, mas alguém que está enfermo, dizendo para alguém que não está enfermo, que Deus pode te curar. Que o Senhor pode te conceder uma grande alegria, uma grande vitória. Então é muito fácil obedecer a Deus, é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Agora, é muito difícil servir a Deus, levantar essas mãos e glorificar a Deus, e louvar o seu nome, e tocar e cantar, e aplaudi-lo, quando as coisas não vão bem, quando padecemos necessidade. E o contexto de Paulo aqui, ele está dizendo, eu sei sofrer escassez, também sei ter em abundância, mas eu quero dizer que em todas essas circunstâncias, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu passo com Deus a minha escassez. Eu passo com Deus, vamos trazer para a linguagem de hoje, os meus boletos. Ele está comigo lá pagando. Dor no coração. Fazendo Pix. Transferências. Está lá comigo. Pagando minhas dívidas. Ele está lá comigo, estou servindo a Ele. Ele está lá comigo. Ele está comigo lá. Quando tem abundância, quando tem escassez, Ele me fortalece, Ele está comigo. Mas Ele me orientou, Ele me ajudou, Ele sempre está comigo. Eu já fui orientado em todos os momentos para ir na escassez glorificar o seu nome, na abundância glorificar o seu nome, a ter dar a Ele glória e a não ter dar a Ele glória. Por isso que no início do livro ele fala, se eu morrer, se o Senhor me levar, não tem nenhum problema, é muito bom estar com Cristo, mas se Ele me manter vivo, e eu creio que Ele me manterá vivo, então o importante é que a minha obra floresça. Que seja bênção para vocês. Mas é muito melhor estar com Cristo. Mas se eu der frutos, se a minha obra der frutos, então eu permaneço com vocês. Paulo tem uma vida totalmente depositada aos pés do Senhor. Ele não está impondo condições para servir a Deus, como muito de nós impomos. Está frio? Vou. Está calor? Vou. Como eu falei domingo passado, né? Fica a impressão que aqueles que vêm à igreja num dia de frio é porque o anjo vai lá e aquece o nosso cobertor. Que a gente não sente frio. A gente não sente sono, não sente cansaço, não. Nós sentimos também, mas nós estamos servindo a Deus. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas a nossa vida pertence àquele que por nós morreu e ressuscitou. Aquele que por nós morreu e se entregou. Então o que Paulo está dizendo aqui? Completai a minha alegria. Voltemos para o capítulo 2. Não, continuemos aqui, né? Eu parei no versículo 13. Todavia, versículo 14 do capítulo 4. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então veja que havia escassez. Ele estava preso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós, outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E olha o versículo 17, que maravilha. Completai a minha alegria, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo, eu não procuro donativo, eu estou procurando um donatário. Eu estou procurando o fruto da minha obra. O que Deus fez na vida de vocês. Voltemos para o capítulo 2. Então o que Paulo está dizendo? Eu disse, versículo 2, capítulo 2, completai a minha alegria. Paulo não é um homem que se sente satisfeito porque recebeu uma oferta. Paulo é um homem que também ainda
Está feliz, obviamente, e gratidão, grato no seu coração, porque recebeu a oferta, mas ele está dizendo, essa oferta não é suficiente para suprir a necessidade que vocês estejam fortalecidos nessa comunhão no corpo de Cristo. Por isso ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. É difícil pensar a mesma coisa. Se nenhum casal pensa a mesma coisa, como a igreja pode pensar a mesma coisa? Uma coisa eu digo. Quem sabe no teu lar, no teu casamento, você não tenha tanta força como marido ou esposa a pensar a mesma coisa que o seu cônjuge, mas na casa de Deus, nós temos força e poder em Deus para pensarmos a mesma coisa. É uma loucura para o mundo. Para nós, isso se chama unidade. Chama unidade. Para aqueles que são distantes, é um pastor que, como diz na minha profissão, como eu disse para você, pastor, que abre a porta, uma maçaneta. É o irmão maçaneta, ele está lá só para abrir a porta. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Deus. Quem não entendeu, está servindo a Deus, está com dificuldade nesse serviço. Por isso, ora faz, ora não faz. Ora está, ora não está. Ora canta, ora não canta. Ora louva, ora não louva. Ora toca, ora não toca. Você está servindo a você não está servindo a Deus. Porque quem está servindo a Deus, entregou sua vida a Ele. A sua vida não pertence mais. Eu já disse isso, era como eu pegasse esse meu lenço, entregasse para algum irmão e dissesse, irmão, esse lenço é teu. Eu entrego esse lenço para o presbítero Enés. Esse lenço é teu, eu estou entregando para você. Eu digo, Enés, me dá o lenço. Ele fala, não, você entregou para mim, você disse que era meu, agora eu uso da forma que eu quero. Você não tem mais a disponibilidade desse lenço, porque você me entregou. Ele agora é meu. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não temos mais a disponibilidade da nossa vida. Você entende isso? Você entende isso? Pois venha domingo de manhã na escola dominical. Eu espero que você prove isso domingo de manhã na próxima escola dominical, com 10 graus negativos. Você vira aqui a igreja chegar no horário. Vou pedir a Deus que durante toda a semana faça sol, até sábado à noite. Domingo de manhã vai virar o tempo e falar, Senhor, que faça muito frio, Senhor. Para domingo de manhã estarmos aqui, Senhor, alertas, com os olhos abertos, louvando o Teu nome. Não vou orar isso não, irmãos, que tenha só um domingo. É difícil acordar cedo. Mas o que Paulo está dizendo? Pensais a mesma coisa. Ele, mas não consigo pensar nem com a minha esposa, mas na igreja nós devemos em Cristo. Não é subserviência. Não é subserviência. Para muitos, servir a Deus é a anulação da sua vida. De fato, em Cristo nós anulamos a nossa vida, mas não no sentido de que Ele não nos usa segundo o nosso temperamento e segundo a nossa forma. Agora, o nosso temperamento deve servi-lo. A nossa vida deve servi-lo de forma completa. E naquilo que o nosso temperamento não serve, não tem utilidade. Deve ser rechaçado, deve ser retirado. Pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tenho a impressão que ele está falando para um casal. Podemos até utilizar esse texto para o próximo casamento. Mas não será ainda, Bia, que a palavra vai ser fresca. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, viu, Lucas? Podíamos usar isso daqui. Porque é uma verdadeira união em Cristo. É um exercício para nós muito difícil, sabe por quê? Porque nós estamos fiados na nossa justiça. Nós estamos fiados nos nossos caminhos. E temos muita dificuldade para conviver com o nosso próximo e entender que ele foi colocado ao nosso lado por Deus, assim como também nós somos colocados do lado dele por Deus. Temos muita dificuldade. Deus me colocou, mas Deus não te colocou. Ele me deu, mas Ele não te dá. Ele me responde, mas Ele não te responde. Ele me usa para ser bênção para você, mas não te usa para ser bênção para mim. Essa é a nossa posição. Eu sou de Deus, você é mais ou menos, não é muito. Eu te abençoo, você não me abençoa. Eu te abençoo, você me ofende. Essa é a nossa regra na igreja. Porque não estamos debaixo dessa bênção. Não estamos debaixo dessa ordem. Estamos na nossa alma, estamos no nosso sangue, estamos na nossa razão. E a nossa razão é maior do que todas as razões. A nossa razão, inclusive, é maior do que a própria razão de Deus. É maior do que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Portanto, eu te digo, se na tua casa é difícil você viver isso com a tua esposa ou teu marido, aqui é a ordem bíblica, um exercício maravilhoso daqueles que são espirituais, para mim e para você. Pensais a mesma coisa.
tenhais o mesmo sentimento, sejais unidos de alma. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo? Que não haja na igreja partidos, facções, grupos. E quem você é? Eu sou de Paulo. E você? Eu sou de Cefas. E você? Eu sou do irmão X. E você? Eu sou do irmão Y. E você? Eu sou da irmã tal. E você? Eu sou da irmã... Não haja isso dentro da igreja. Isso se chama partidarismo. A igreja não é pluripartidária. A igreja é unipartidária. Pluripartidarismo é para o Congresso, não é para a gente aqui. Nós somos unipartidários e o nosso partido é de Cristo. Cristo! Não há partido de pastor Douglas, pastor Léo. Nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Não há partido entre eu e o pastor Mauro. Nós somos um em Cristo. Eu entendo a obra na vida do pastor Mauro entende a obra em minha vida. E assim na vida de cada pastor. E assim deve ser na vida de cada um. Mas se eu não entender, então eu vou chegar lá. Deixa eu correr mais um pouquinho. E percebam aqui, partidarismo ou vanglória. Porque Paulo está combatendo o grupo, a facção, o partido. Que em favor de alguém ou de si mesmo, a gente adota dentro da igreja. Por orgulho, vaidade, soberba, egoísmo, é a vanglória. Percebam que a mesma individualidade que estava lá em Ageu, lembra quando nós lemos em Ageu? Cada um vai para a sua casa. E olha o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. No capítulo 2, o verso 3. Veja como está dentro desse contexto. Paulo está dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está fazendo essa comparação desse binômio entre cada um e o outro. Por isso ele diz no versículo 3, cada um e os outros. E no versículo 4 ele fala, cada um, mas ele fala dos outros. Paulo está dizendo, saia da sua vida e viva em função do outro. Viva em função da igreja, viva em função da comunhão do corpo. A nossa primeira reação não deve ser de briga, de atrito, de conflito. A nossa primeira reação deve ser de oração, de suportar a ofensa que eventualmente recebamos. A primeira reação em Deus é nós chegarmos diante dele em oração, falar, Senhor, aconteceu isso e aquilo, dá-me poder e graça para que eu seja um homem, uma mulher espiritual e resolva de uma maneira sábia, de uma maneira bíblica, sem ferir o corpo. Sem ferir o corpo. Dá-me sabedoria em minhas palavras, Senhor. Dá-me sabedoria em minhas palavras, para que eu não profira palavras que fira meu irmão. Para que eu não profira palavras que difame o meu irmão, que injure o meu irmão. Injure. É isso, não? Injure, meu irmão, é isso? Obrigado, professores. Injure. Que eu fale mal contra os meus irmãos, contra o meu irmão. Dá-me sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria. Sabe qual foi um dos problemas de Esdras quando ele retorna? Então, o primeiro retorno é com Zorobabel, o segundo retorno é com Esdras, quase 80 anos depois. Sabe qual foi o problema dele? É que aqueles que haviam retornado do exílio, já havia passado 80 anos, estavam com casamentos mistos. Sabe quem começou com os casamentos mistos? Sabe quem começou? Ou quais as pessoas que começaram com casamentos mistos? Quando vieram os príncipes, chegaram diante de Esdras e falaram, Esdras, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus, a palavra de Deus, Esdras. Porque o que aconteceu? As nossas filhas estão casando com as pessoas desta terra. Estão se misturando com os povos pagãos desta terra. E a ordem de Deus era que eles não deveriam dar as suas filhas para os filhos deles e nem tomar as filhas deles para os filhos. E o que acontece lá no capítulo 8 é que eles tomaram filhos. E sabe quem foram os primeiros a transgredirem? Sabe quem foram?
príncipes e magistrados. Abra aí em capítulo 8 de Esdras. Perdão, capítulo 9. O 8 ainda é uma... Ele está nomeando as pessoas, né? Capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Sabe qual é o problema? É que a própria liderança, através primeiro da própria liderança, ao testemunho, para que essa linhagem seja maculada e contaminada. Veja no capítulo 10. Veja no capítulo 10. Versículo 13, o povo respondendo para Esdras: porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. Não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Muitos que retornaram, transgrediram naquela ordem de Deus. E olha o versículo... os versículos... vamos ver o versículo 10. Versículo 1 do capítulo 10. Versículo 1 do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que temem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então Esdras se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. E aí nós voltamos para o versículo 13 do capítulo 1, diz que o povo era muito grande, e ele então encarrega os príncipes de decidirem junto com os juízes como fariam a melhor forma de limpar o povo dessa contaminação. E o versículo 15, no entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta obra, e Mesulão, e Sabetai, e Levita, os apoiaram. Entenderam? Esdras tem como ordem de Deus, inclusive pelo sofrimento que experimentaram pelo cativeiro, de santificarem o povo. Mas alguns daqueles homens que haviam transgredido a ordem de Deus falaram: não, nós não vamos, nós não faremos. Encontrando oposição dentro do próprio povo. Voltemos lá para Filipenses e eu concluo. Por isso que a partir do versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo está dizendo à igreja: tende em vós o mesmo sentimento. Porque ele está dizendo nos primeiros versículos do capítulo 2 que a igreja deveria ter um único sentimento, o mesmo sentimento. E ele diz então qual é o sentimento. Ele diz: o sentimento é esse. E ele então traz aquela doutrina maravilhosa a respeito de Cristo, que se esvazia a si mesmo, num contraste com aqueles que estavam se vangloriando em detrimento da obra de Deus. Paulo está dizendo: não, ele a si mesmo se humilhou, ele a si mesmo se esvaziou. Tenham vocês o mesmo sentimento. Ele foi obediente até a morte de cruz. Tenham em vocês o mesmo sentimento, assim como ele se esvaziou, assim como ele se humilhou.
Assim como ele foi obediente, obediente até a cruz, até morte, morte de cruz, tenham vocês o mesmo sentimento. Vejam no capítulo, ainda aqui em Filipenses, o capítulo 3, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Vejam que está tudo do mesmo contexto. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, pode ter um pouco de divergência, mas não vamos perder aquilo que Deus fez. Não vamos perder, vamos preservar a nossa comunhão, porque Paulo está dizendo que o Senhor vai esclarecer, Deus esclarecerá. O que não pode é que nós deixemos, como ele está falando nos versículos anteriores, nós andarmos para trás. E de repente a igreja, ao invés de avançar na comunhão, ao invés de avançar na sua unidade, nessa coesão na comunhão, a igreja anda para trás. A igreja recua. O que é o divórcio? O divórcio é o amor que se apaga. É o amor que se arrefece. De repente você tem algumas atitudes que edificam o teu cônjuge, a tua cônjuge, e esse teu cuidado, esse teu zelo, isso vai se perdendo no meio do caminho, e de repente não há mais alegria, não há mais comunhão. Paulo está dizendo, não vamos andar para trás, vamos preservar o que nós já temos, e Deus vai esclarecer aqueles que pensam diferente. E ele dá um exemplo claro, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E olha o que ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui ele dá nome para o conflito. Evódia e Sintique. E ele diz, um homem cujos lenços e aventais curavam, um homem que pregava com tanta autoridade, um homem que foi usado por Deus para um avivamento espiritual em Éfeso, de uma forma extraordinária. Ele está dizendo, Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. E se não for possível, ele diz, você é meu companheiro de jogo, ele não identifica quem que é, ele fala, identifica, ajude essas irmãs, porque elas, assim como os demais colaboradores e Clemente, elas estão com os nomes escritos no livro da vida. Não é que elas não são do Senhor, elas são do Senhor, elas são de Jesus. Elas foram chamadas por Deus para a mesma obra, mas pensem concordemente no Senhor. Resolvam os seus problemas, os seus atritos, as suas diferenças em Cristo. Para nós é um exercício muito grande, porque o que reina é a nossa carne, é a nossa razão. É muito difícil. Nós que somos casados sabemos isso. Às vezes no momento de atrito e de conflito, como é difícil você abrir mão da tua razão, não é? Não é difícil? Aí às vezes diz o ditado, 2 bicudos não se beijam. Não chega, não tem jeito. E Paulo está dizendo, Evódia, Sintique, são servas de Deus. Elas muito me auxiliaram no Evangelho. Mas precisam trabalhar agora em função da comunhão do corpo. Chega de divisão. Chega de separação. Chega de conflito. Se há algum problema, se há alguma dificuldade, cheguem em Deus. Se não há essa capacidade, essa possibilidade, pois busquem o Senhor. E se não houver ainda essa possibilidade, nós utilizamos de um outro recurso chamado de meu jugo de companheiro. É isso que diz lá? Chamado de jugo de companheiro, que na Bíblia, a linguagem de hoje, chama pastor. Vai no teu pastor, vai naquela tua liderança e diz, está acontecendo isto, e nós auxiliaremos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado.
para que a nossa individualidade não seja retirada dessa comunhão, não seja retirada deste corpo e passe a ser usada pelo diabo e fira o corpo de Cristo. Nós não podemos admitir isso. Isto não é de Deus, como eu disse na semana passada. Isto é obra do maligno, isto é obra do diabo. Nós não aceitamos. Então, para quem perguntou na semana passada, assim como aconteceu na reconstrução do templo com Zorobabel, eles estavam todos unidos como se fosse apenas um só homem. Depois, por conta das adversidades, eles foram cada um para sua própria casa, e o que reinou foi a individualidade daqueles homens que retornaram do exílio. E Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos que a nossa individualidade não fira a obra de Deus, usando o maior exemplo que temos na palavra de Deus, que é o nosso próprio Senhor. E tendo a forma de Deus, ele não usou essas suas prerrogativas, esses seus atributos, em desobediência à ordem que tinha, para morrer na cruz do Calvário, porque Jesus era Deus e Jesus era homem. Jesus era homem e Jesus era Deus. E se ele usasse alguma de suas prerrogativas como Deus, ele poderia, de alguma forma, ferir o propósito da sua vinda. Por isso que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus não morre. E Deus não morre. Então ele teve que se humilhar, ele teve que se esvaziar, assumindo a forma de servo. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por que ele foi obediente? Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou. Sabe o que aconteceu? Ele foi deixado de lado. Deus não reconheceu, não. Diz que o Senhor o deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor, que a seu tempo Ele te exaltará. Nós vamos todos ficar em pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe. Sei que viemos numa festa de ontem, estamos ainda meio anestesiados da festa. Mas é bom a gente chamar, não para a terra, porque na verdade não é terra, então eu não sei como dizer isso, mas voltar para a nossa responsabilidade aqui. Aqueles que estão casados há mais de 10 anos, há 15 anos, há 2, 3 anos, 10 anos, vão fazer 17 anos de casamento, volta tudo para cá até. Uns têm 26 anos de casamento, né, pastor Léo? Volta tudo para cá. Como disse o pastor Everton hoje, eu sei decoro os votos que eu falei para minha esposa. Então, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, evidentemente, nos alegramos por tudo que Deus fez. Mas é o pão nosso que cada dia Ele nos dá hoje. Não podemos viver do passado como se Ele não fizesse hoje e não fizesse amanhã. Nós vivemos o passado trazendo a lembrança de toda a bênção, de todo o amor e toda a alegria que o Senhor nos concedeu. Mas olhando para frente, por isso que Paulo fala aqui mesmo, onde nós lemos aqui em Filipenses, ele diz, eu deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Pois não. Du. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E, novamente, para esclarecer a igreja, sempre no final do culto nós recebíamos alguns pedidos de oração e às vezes passava despercebido e etc. Então nós resolvemos agir dessa forma, uma caixa com pedidos de oração totalmente reestilizada, e aqueles irmãos que têm de Deus colocarem alguma coisa em oração, nós agora clamamos por toda a igreja, depois nós lemos cada um dos pedidos, e que o Senhor nos dê grandes vitórias, uma grande bênção essa semana, que o Senhor nos abençoe, uma semana que seja de leitura bíblica, de oração, porque essa é a vida do crente. Amém? É uma leitura diária, é um plano de leitura que foi estabelecido lá na glória, lá no céu, irmão. Tem aqui no nosso ministério, que está aqui no papelzinho. Mas tem um que está lá no céu, plano de leitura. Lá Jesus está assim, leia. Aquele que medita na minha lei de dia e de noite, de dia e de noite. Oh, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te glorificamos. Exaltamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela festa de ontem, pela alegria que pudemos ter de compartilhar um momento tão especial na vida dos teus servos. Mas é óbvio, Senhor, que chegamos naquele momento porque houve uma semeadura bendita. De anos e anos a fio de trabalho, de mãos que não foram retiradas, Senhor.
desta semeadura, de um trabalho que não foi deixado de lado, Senhor, da fidelidade à Tua palavra, da perseverança, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Que esse testemunho perdure para beneficiar e abençoar todos os nossos filhos, que também têm o mesmo desejo, Senhor. Mas hoje estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua face, para colocar a nossa vida diante de Ti e clamar por Tua graça e por Tua misericórdia. Primeiramente, Senhor, em gratidão pela obra que Tu fizeste em nossa vida, em gratidão pela vida dos nossos irmãos chilenos, pela vida do irmão Alexis, pela vida do nosso irmão Glicério e da irmã Josefina, Senhor. Hoje para nós é um dia histórico, Tu sabes, Pai, e celebramos com muita alegria. Estamos olhando para Ti, Tu és o autor e consumador da nossa fé, como lemos, e temos a plena certeza de que a boa obra que o Senhor iniciou, Tu és fiel para completá-la, até o dia de nosso Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai. Colocamos as famílias diante de Ti. Colocamos os casais diante de Ti. Colocamos nossos filhos. Senhor, liberta de todo mal para a Tua glória. Todo espírito que não provém de Ti, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda palavra que não é Tua, que porventura saiu da nossa boca, Senhor, lava-nos o Teu sangue poderoso. Purifica-nos de todo pecado. Que não haja, Senhor, em nossa boca, em nossos lábios, palavras que não edifiquem. Palavras que não colaborem, não abençoem os nossos irmãos, mas haja em nossos lábios palavras misturadas com a fé, de vidas que estão aos Teus pés, ouvindo de Ti, como alguém que tem um ouvido erudito, para falar com uma língua erudita a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, liberta as vidas, aqueles conflitos, Senhor, que temos enfrentado na igreja. Senhor, Te pedimos, lava, Senhor, o Teu sangue. Purifica de todo pecado, Senhor, de toda maldade, ó Pai. Tudo que não é Teu, Senhor, não colabora para a Tua obra, para a unidade da Tua obra, para a bênção da Tua obra, para a comunhão do corpo. Repreendemos em nome de Jesus. Liberta, Senhor, as vidas e que tenhamos poder espiritual em Ti, poder espiritual na Tua palavra, para em santidade Te servir na Tua igreja e na comunhão do corpo. Olhando para os nossos irmãos, olhando para o nosso próximo, com o rosto limpo, com o coração limpo, e na certeza, Senhor, de que todos nós fomos chamados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, e alcançados pela mesma obra. Ó Senhor, abençoa toda a Tua igreja, Senhor, e dá-nos desta bênção poderosa, Pai. Oramos pelos nossos irmãos enfermos, pedindo, liberta para a Tua glória, cura para a Tua glória, tem misericórdia, Senhor, estenda a Tua mão sobre a Tua igreja, e aqueles irmãos que porventura não podem estar em Tua casa, venha alcançá-los, Senhor, que eles busquem em Ti esta vitória, para que estejam conosco em Tua casa, firmes, sempre abundantes em toda a Tua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Oramos por esses pedidos, ó Pai, pelos nossos irmãos que depositaram, porque não estão comparecendo diante dos homens, mas estão comparecendo diante de Ti. Senhor, dá uma grande vitória, Pai. Tu conheces todas as coisas, Senhor. Antes que haja uma palavra em nossos lábios, o Senhor tudo conhece. Dá uma grande vitória. Senhor, liberta, salva, cura. Abre as portas, Senhor. Realiza grandes milagres, ó Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso Deus. Por isso buscamos em Tua face o nosso socorro. Alcança estas vidas, Senhor. Nós esperamos em Ti todas as coisas, Pai. E cremos. E cremos em Ti. E queremos afirmar como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Que os Teus servos afirmem da mesma forma, Senhor. Peço, Senhor, que Tu prepares todas as coisas para o casamento da Bia e do Lucas, ó Pai. Seja um dia de grande bênção. Derramamento do Teu Espírito, a Tua presença poderosa possa constranger convidados, familiares e amigos. E todos nós, a Tua igreja, Senhor, que estaremos neste dia festivo, possamos exaltar o Teu nome pela vitória em Cristo Jesus. Alcança as famílias dos Teus servos, ó Pai, e venha preparar todas as coisas para a Tua glória. Repreendemos Satanás, repreendemos o diabo, os demônios que trabalham para de alguma forma impedir a Tua bênção. Repreendemos em nome de Jesus. Te agradeço pela vida do Alex e a sua esposa que está conosco, Senhor. Irmã Cristiane, exaltamos o Teu nome, Pai. Que Tu venhas renová-los, abençoá-los
e que eles levem o amor fraternal da tua igreja, Pai. Teu servo que nos conhece há tantos anos, Senhor, compartilhamos durante tantos anos a tua obra, que tu venhas alcançá-lo, libertá-lo e renová-lo para a tua glória. Abençoa sua esposa, irmã Cristiane, Senhor, completa a tua obra, livra de todo mal, liberta de todo mal, Senhor, e dá uma grande vitória para a tua glória. Daremos a ti todo o louvor e toda a exaltação, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, de vitória e de poder, Pai. Oramos pelo pastor Evaldo, oramos pelo pastor Senhor Altamiro, estenda a tua mão sobre a nossa igreja em Sorocaba, venha usá-los para a tua glória a cada dia e completar, Senhor, e realizar toda a tua vontade, que é para a tua glória, para o teu louvor. Dá a tua palavra aos teus servos, toda a direção no trabalho que tem feito, a ti daremos toda a glória, Senhor, e toda a exaltação. Te agradecemos, Pai, agora de uma maneira especial diante de ti pelos nossos irmãos do Chile. Te agradecemos pelo irmão Alexis, pelo irmão Glicério, pela irmã Josefina. Senhor, exaltamos o teu nome nesses dias que pudemos compartilhar a tua obra, Pai, uma pequena parte, uma pequena parcela da nossa história e da obra que o Senhor tem feito no nosso ministério. Exaltamos o teu nome. Confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Confirma, Pai. Esperamos em ti todas as coisas. Venha usá-los para a tua glória. Cremos em ti, Senhor. Sejam eles cheios da tua graça e do teu poder para realizarem a tua obra. Porque a maior atração da tua obra, Senhor, não somos nós, mas é Cristo. É a tua palavra, é uma igreja cheia do teu Espírito, do teu poder, a tua presença que envolve, Senhor, o nosso ambiente e nos traz uma paz que excede todo entendimento. Leva os teus servos em paz, Senhor. Leva-os em paz, que eles levem esta bênção poderosa e que muitas vidas sejam alcançadas para a tua glória. Nós esperamos em ti todas as coisas e temos muita alegria, Senhor, de conhecê-los e de poder compartilhar da tua palavra, Senhor. Assim permaneça conosco, lembramos nossos irmãos de Moçambique, também estenda a tua mão sobre os teus servos, Senhor. Estenda a tua mão sobre os teus servos, que tu venhas também completar a tua obra, esperamos em ti todas as coisas, Senhor. Todas as coisas, Pai. Daremos a ti toda a glória e todo o louvor, a tua igreja está em tuas mãos para cumprir a tua vontade. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto. Amém. Louvado seja o Senhor pelo culto maravilhoso que o Senhor participou conosco, que nós participamos com o nosso Deus. Amém? Glória ao nosso Salvador. Nós vamos encerrar este culto louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior
gratos a Ti, ó Deus, aleluia, Jesus. Engrandecemos a Ti, Senhor. Glória ao nosso Deus, amém. Os irmãos podem se assentar, dos irmãos que nos assistem, nós nos despedimos com a paz do Senhor, amém?